A história do rock está repleta de excessos e histórias horripilantes, mas nenhuma delas se compara à queda de Ian Watkins. Ele era o carismático, o frontman dos Lost Prophets, a banda galesa que fez bastante sucesso no rock mainstream dos anos 2000. Milhões de discos vendidos, turnês globais, um grande nome do metal alternativo, mas o palco de Watkins era apenas uma fachada. E por trás do brilho escondia-se um predador. Em 2013, o mundo descobriu que o ídolo que cantava sobre emoção era, na verdade, um dos piores monstros que a indústria musical já produziu. E o fim dessa história não foi a aposentadoria. Foi um acerto de contas violento em um dos infernos mais temidos da Inglaterra. Prepare-se, porque essa é uma história sombria e factual sobre a vida, os crimes e o destino brutal de Ian Watkins na Mansão Monstro. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Jonathan Bueno e aqui no canal eu conto histórias, curiosidades e muito mais. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Visão Rock. O Lost Prophets surgiu em 1997, mas foi nos anos 2000 que eles cravaram o seu nome. Com seu estilo que misturava a agressividade do nu metal com melodias de rock eletrônico, eles eram o pacote completo. The Fake Sounds of Progress e principalmente Start Something não eram simples álbuns. Eles acabaram sendo hinos de uma geração. Watkins era a personificação desse sucesso. Com a sua voz marcante e presença de palco, ele era o rosto que estampava as capas de revistas e garantia os ingressos esgotados. 4 álbuns no top 10 e mais de 3 milhões de discos vendidos. É um atestado de que, musicalmente, eles eram uma grande força. E aqui é a parte difícil de engolir. Enquanto ele cantava para milhares sobre a dor e a redenção, ele estava, nas sombras, planejando e executando atos de pura maldade. O início da queda foi quase um acaso sombrio. Em dezembro de 2012, Watkins foi detido por uma infração de drogas. Mas o mandado de busca na sua casa em Pontypridd, no país de Gales, abriria a caixa de Pandora. Os policiais apreenderam computadores, celulares, HDs. E o que encontraram lá dentro não foi uma simples rebeldia de rockstar. O conteúdo era vasto e indescritível. Material de abuso sexual infantil, incluindo evidências de que ele estava ativamente conspirando com cúmplices para cometer esses crimes. O show de rock acabou. E o pesadelo só estava começando. Mas espere, o pior detalhe, o fato que destruiu a reputação da banda para sempre, envolve algo que beira o inimaginável. Em 2013, veio o veredito chocante. Ian Watkins se declarou culpado de 13 crimes. E aqui está o detalhe que gela a espinha: a confissão de conspiração para estuprar um bebê, uma criança de menos de 1 ano. Isso não é mais rock and roll. É um crime que chocou o mundo. A reação foi imediata e violenta. O Lost Prophets virou tóxico. Lojas virtuais e físicas fizeram o impossível. Retiraram seus discos de catálogo. O nome da banda, que significava sucesso,
passou a significar repulsa. O juiz aplicou uma das mais duras penas, 29 anos de prisão mais 6 adicionais. Watkins foi enviado para Wakefield. E não se engane, não é um presídio comum. A mídia a apelidou de Mansão Monstro, porque ela é o habitat dos piores criminosos sexuais e assassinos do Reino Unido. Um ambiente onde Watkins não era mais um rockstar, era o alvo número 1. Para um criminoso sexual, a vida lá dentro era uma sentença de morte lenta. Ele tinha um alvo pintado nas costas por mais de uma década que passou ali. E você acha que a sentença acabou com a punição dele? Engano seu. Na Mansão Monstro, o sistema de justiça é outro. Em 2023, veio o primeiro aviso brutal. Watkins foi esfaqueado e feito refém na cozinha da prisão, embora as investigações apontassem que o ataque foi desencadeado por uma dívida de drogas. Uma dívida que foi inflacionada em mais de 5 vezes, justamente por ele ser quem era. A sobrevivência dele era uma ofensa para outros detentos. Mas o ataque de 2023 não foi o final. O desfecho estava a 2 anos de distância e seria definitivo. Em 11 de outubro de 2025, o relógio parou. Watkins foi assassinado, esfaqueado com uma escova de dentes afiada. A declaração da ex-namorada Joanne, que o denunciou, resumiu a brutalidade do submundo carcerário. É um choque, mas ainda estou surpresa que não aconteceu antes. Aos 48 anos, sua história chegava ao fim brutal, encerrando o ciclo de horror. O legado dos Lost Prophets está para sempre manchado. O que era um hino se tornou um lamento. A história de Ian Watkins não é sobre a tragédia do rock, mas sobre a certeza da justiça, seja ela feita pelo sistema ou, como nesse caso, pelas sombras da Mansão Monstro. E agora fica a reflexão. Você consegue separar a arte de tamanha monstruosidade? E mais, como é que fica, nesse caso, o legado da banda? Ele continua intacto? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e o seu desabafo. E como de praxe, se você for novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like. E se estiver pelo celular, depois do like tem um botão lá de hypar, que basicamente entrega o meu conteúdo para pessoas que ainda não conhecem o meu trabalho. Então, beleza? Até a próxima. Falou!